Conta pra gente da sua infância. Você nasceu na casa de pastor, né? Seu pai dentro lá da igreja mesmo, né? Na verdade, eu venho de uma família, né, de bastante pastores. Meu avô era pastor, por parte da minha mãe. Meu bisavô era pastor. Meu pai teve esse chamado aí também. E aí você, bom, então, mas mesmo assim você cresceu nesse ambiente, Cresci num ambiente religioso. E dentro da igreja, que vocês foram Dentro da morar, igreja, isso. vocês moravam no fundo da igreja. E como que foi lá, cara, sua infância? Você tinha 3 irmãos, né? Você mais 2. Eu sou o irmão do meio. É. O meu irmão mais velho é o Rodrigo, né? Que já faleceu. Eu vim 2 anos depois que o Rodrigo e 10 anos depois veio o Tiago. Antes do Tiago, a minha mãe, ela teve outro filho, né? Que ela perdeu, teve um aborto. E possivelmente era a menininha que ela sempre quis, né? E nós crescemos nessa ambiência. Os nossos pais eram cristãos, né? E nada de diferente, acho que da vida de quem segue, né? Como filho de pastor. Muita cobrança. Muita cobrança, né? Eu acredito que isso é automático na vida de qualquer filho de pastor. Você, dentro de uma comunidade, sofre as cobranças. Essas cobranças, muitas vezes, elas não vêm declaradas, verbalizadas, mas vêm num olhar. Eu me lembro que eu era viciado em jogar bola. Eu tinha acho que uns 10 ou 12 anos de idade. O meu pai, ele ficava muito bravo, porque dava o horário de ir para a igreja. E você tava lá. E eu tinha sumido de casa, ninguém sabia onde eu estava. E eu estava na rua jogando bola. E aí, quando a igreja ela ficava muito próxima da nossa casa, e aí o meu pai falava assim, bom, ele vai aparecer a qualquer hora. Então ele vinha para a igreja com minha mãe, com meu irmão Rodrigo, né? O Tiago ainda era pequeno. O local onde eu jogava bola, o campo de futebol, passava pela igreja. Então quando eles estavam chegando, eu estava voltando do jogo de futebol. Era muito constrangedor para o meu pai. Ele como pastor chegar na igreja com a mãe, com o meu irmão todo arrumado, e eu com a mala, e eu me sentia assim, o jogador, né? Então o pessoal ficava me olhando, mas eles me olhavam com aquele olhar assim, nossa, o filho do pastor, né? Não tá nem aí. E eu achava que eles tava tudo normal, mas era... com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo o que é que os olhares queriam dizer, né? Sim. Você e o Rodrigo são idade mais próxima, 2 anos, né? Diferente. 2 anos. Então vocês, como que era na adolescência? Vocês eram muito amigos? Meu convívio com ele era um convívio de irmão, era um convívio de alguém que brigava com ele, mas se visse ele sendo machucado por alguém, era alguém que ia estar lá e vice-versa, né? Se acontecesse comigo, ele estaria ali. Era um convívio de irmãos. Aí depois de alguns anos, ele já casado, enfim, ele acabou falecendo. Como que foi tudo isso, cara? Esse foi um momento muito triste, né? Meu irmão, ele passou por um processo cirúrgico, e esse processo cirúrgico não deu certo, né? E ele veio acabar a falecer. Ele faleceu na casa dele, né? Ele ficou algum tempo internado, com uma excessiva vontade de voltar para casa. Os médicos liberaram ele, e quando ele chegou em casa, eu me lembro até hoje, chegamos lá, o Rodrigo estava muito fraco, como um ser depressivo na cama, assim, né? E a gente foi querer colocar o Rodrigo de pé, né? Para tomar banho, falar, Rodrigo, vamos levantar, vamos tomar banho, vamos caminhar um pouco. E foi nesse momento que nós levantamos o Rodrigo, que o Rodrigo veio a falecer, né? Ele faleceu abraçado. Na hora que nós levantamos ele, eu e o meu pai, ele era grande, né? Quase 2 metros de altura. Nós sentimos ele deitando a cabeça dele sobre nós e ele faleceu, veio a falecer. Nós deitamos ele no chão da sala, tentamos reanimá-lo. Foi um dia muito triste, né? Muito doloroso para todo mundo que ficou em mim nesse dia. Foi algo que Deus, eu acredito que um dia vai tratar, né? Acho que todos nós, quando a gente está diante da dor e do sofrimento, nós sempre vamos ter pontos de interrogação que a gente nunca vai conseguir responder. E eu acho que a melhor maneira que a gente lida com esses pontos de interrogação é rendendo eles a Deus. E como é que a gente rende isso a Jesus? A gente rende isso a Jesus se inclinando ao Evangelho, aprendendo o que é o Evangelho,
como o Evangelho funciona na nossa vida, o que é a palavra de Jesus, o que é a mensagem de Jesus para nós. A imagem do meu irmão caindo nos meus braços, nos braços do meu pai, e a gente tentando reanimá-lo, e nada acontecendo, e ao mesmo tempo aquela ambiência de choro que começa a se propagar no lugar. Eu me lembro que quando aquilo aconteceu, eu fui uma pessoa que deixei transparecer para muitas pessoas uma frieza. Eu não chorei muito, eu não fui um homem que naquele momento ali eu chorei. E hoje eu entendo o porquê que isso aconteceu. Eu acho que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele me alicerçou a passar aquele momento, não porque eu era ou eu sou alguém especial, mas porque um novo processo iria acontecer ali, que era exatamente a recuperação dos meus pais, né? Eu não tenho filhos ainda, estou planejando filhos para esse ano. Para esse ano. Mas eu vi o que é a perda de um filho de perto. Né? Eu me lembro que eu estava num processo de casamento, noivo, tive que desmarcar o meu casamento com a Vanessa, a fim de me perpetuar um pouquinho mais com os meus pais. E eu vi o que é o choro de um pai que perde o filho, eu vi o que é o choro de uma mãe. Esses momentos da vida, eu volto a dizer, por isso que a gente se inclina ao Evangelho para ser sarado, porque no momento da dor e do desespero, o cristão, ele se enche de rompantes teológicos, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E o Evangelho é uma lição para a gente, né? O Evangelho de Jesus é uma lição para a gente, porque o choro não dura só uma noite, né? E as alegrias elas não vêm na manhã seguinte, fácil assim, né? E quando às vezes a gente assume alguns rompantes teológicos, e o Evangelho é a compreensão da palavra de Deus, né? Jesus, ele trilhou, né? Ele fez do sofrimento humano algo sagrado, né? E aí a gente precisa se inclinar para isso, para entender por que ele fez do sofrimento humano o seu solo sagrado. Deve ter trazido muitas lições. Você disse que você pouco chorou ali, e você, além de estar no momento que ele desfaleceu ali e acabou falecendo, você acompanhou todo o processo, né? Não digo que eu não chorei a morte do meu irmão, eu tive os meus choros, eu chorava no banheiro, eu chorava tomando banho, eu chorava indo trabalhar, eu chorava, mas ao mesmo tempo esse choro, ele foi rendido diante de Deus. Que legal. Né? Para que Deus me ensinasse. Foi aí que eu comecei a me abrir mais para o Evangelho. Foi aí que eu comecei a querer entender mais o Evangelho de Jesus. E acabou sendo menos penoso isso. Menos penoso e compreender exatamente isso que a gente acabou de falar. O quanto Deus foi compromissado com a dor humana. O quanto Deus foi compromissado com o sofrimento humano em todos os sentidos. De uma coisa tão ruim, conseguiu se tornar uma coisa boa? Ou não tem nada a ver com isso? Ou isso foi um processo interno do seu coração? Não, eu acho que isso foi não existe coisa boa nisso. Se eu tivesse que te dizer uma coisa boa, é que eu aprendi a amadurecer na vida. E como qualquer outra pessoa também que tem que lidar com a dor, aprende a amadurecer na vida. Não vejo. Coisa boa nisso. Quando eu olho a mensagem do Evangelho, ninguém precisaria morrer. A mensagem do Evangelho em Jesus, ela nos dá uma esperança da gente não carregar essa coisa da morte. Ninguém precisaria morrer, ou ninguém precisa ter medo da morte no Evangelho de Jesus. Né? Você hoje, estando à frente de uma comunidade, vocês têm como posso dizer, uma frase lá, que está de você, comunidade de refúgio, um lugar para ser você, né? Um lugar para ser você. É uma frase para a gente carregar para a vida. O Evangelho é um chamado para nós sermos nós mesmos. Nós não conseguimos ser outra coisa diante de Deus e dizer que estamos vivendo o Evangelho. Essa frase, um lugar para ser você, nasceu quando a gente estava meditando na passagem de Zaqueu, né? E a passagem de Zaqueu, por muitos, ela é interpretada como
a história de alguém que chamou a atenção de Deus, né? Que subiu numa árvore para chamar a atenção de Deus. E a gente olha para a história de Zaqueu e vê que não é essa a essência, né? A história de Zaqueu é a história de um pecador, de um homem que estava preso aos seus delitos, aos seus pecados, mas que mesmo preso aos seus delitos e aos seus pecados, conseguiu ser ele mesmo. E conseguindo ser ele mesmo, ele conseguiu externar, botar para fora algo que estava dentro dele, um desejo enorme de conhecer a Jesus, né? E aí, conhecendo a Jesus, conheceu a Deus. Conhecendo a Deus, foi abraçado pela graça, pela misericórdia. Sendo Teve ele a mesmo, sua né? vida redirecionada, sendo ele mesmo. Como você vê o André Ferraz daqui a 10 anos, cara? Eu quero daqui a 10 anos ser um homem mais sereno, mais em paz comigo. E essa paz comigo mesmo ser um fruto extraordinário do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus. Eu queria ser o tipo de pessoa, e eu conheço gente assim, por isso que eu quero ser assim, em que não importa o que está acontecendo, quando você senta do lado dela, numa conversa, num gesto, você é cheio de paz, porque essa pessoa Te passa isso, né? te passa isso, porque essa pessoa permitiu o Evangelho organizar o interior, organizar o coração, organizar. E daqui 10 anos eu quero ser, pelo menos isso, um pouquinho disso, entendeu? É o que eu tenho para dizer.